Boa tarde. Nós estamos hoje aqui no... Qual o nome desse condomínio? IP, Quintas dos B. Quinta dos IP, que é aqui na região de São Sebastião. São Sebastião. Nós viemos entrevistar a senhora Antônia Lopes, é isso? Ela relatou pra gente uma situação que ela enfrentou no Hospital do Paranoá, que ainda está enfrentando, na verdade. Sim. Que sua mãe está hospitalizada no Hospital do Paranoá. Conta pra gente como é que está sendo essa situação de ter sua mãe internada no Hospital do Paranoá. Na verdade, está bem difícil, porque... Você pode falar pra câmera. Porque ontem a gente teve muitos transtornos. A minha mãe, ela foi transferida da Policlínica, né, da Polícia Militar. Ela passou 20 dias entubada lá e com 48 horas o hospital precisa mandar o paciente para outro hospital, para uma enfermaria, porque lá não tem enfermaria. E ela chegou no Hospital do Paranoá às 5 da tarde. De que dia? Do dia 20... Dia 30. Dia 30. E às 8 horas foi a última vez que ela fez a refeição dela através da sonda nasointeral. Por volta mais ou menos das 2 da manhã, ela arrancou a sonda e eu comuniquei com a técnica que estava acompanhando a minha mãe e a técnica passou para a chefia da enfermagem. E ninguém veio para recolocar a sonda, né? Um pouco complicado, tá ainda sem alimentação. Só que no TREC, o hospital está dizendo que ela já foi alimentada às 18 horas. E eu posso provar para vocês aqui que ela não foi alimentada. Tá aqui a sonda dela, foi tirado o fio guia. Tá aqui ainda a sonda, sem nenhuma administração de alimentação. Foi cobrada mais de 10 vezes hoje. Foi cobrada para enfermeiro, para técnico de enfermagem. Outra coisa, até para auxiliar a gente a trocar as fraldas dos pacientes, eles não vêm, você chama também, não vêm. E tem uma senhora, eu não vou citar nome, porque ela é funcionária pública, não vou mostrar o rosto dela, mas ela foi prescrita de manhã cedo, não sei qual o problema que está acontecendo, se é por parte dos médicos, se é por parte dos enfermeiros, se é por parte dos técnicos, eu sei que está acontecendo um problema grave aqui no Hospital do Paranoá. A senhora está internada, foi estubada essa semana, fraca, não consegue andar, ela mesma troca a fralda dela, não troca a fralda dela porque eu estou ajudando ela a trocar, eu estou ajudando ela a ir ao banheiro, mas assim, não tem, ninguém oferece nada para essa senhora. E de manhã a médica veio aqui, eu ouvi a médica falando que ia prescrever oxigênio para ela, são 7h40 e alguma coisa, e ela ainda não foi prescrita, não foi instalado o oxigênio. Agora que eu fui lá e falei que ela estava muito cansada, passando mal, se eles iam deixar ela morrer sem oxigênio. Aí a equipe da noite, parece que são pessoas que realmente preocupa com o próximo, vieram aqui e instalaram oxigênio para essa senhora. Eu acho assim um total descaso, sinceramente, nós estamos vivendo um total pesadelo. No outro dia, pela manhã, a minha mãe continuou sem alimentação. Aí esperei a equipe de enfermagem trocar o plantão, falei novamente com a chefe de equipe de ontem, dia 31, e ela falou para mim que ela tinha que esperar, ela não poderia passar a sonda, que ela teria que esperar a fonoaudióloga fazer o pedido. Falei com a fono, ela disse que tinha que esperar a médica fazer o pedido, tinha que esperar sair a prescrição. E aí passou o dia inteiro, e isso a minha mãe estava. Teve febre à noite, 37,8, teve febre. Foi feito, realmente a técnica da noite ela foi bem prestativa, cuidou bem da minha mãe. No outro dia a médica passou mais ou menos umas 10 da manhã, falei para ela o que estava acontecendo, que a minha mãe estava sem a sonda, que ela precisava, estava também só com um antibiótico, o fluoxacino, o levofloxacino, e estava faltando uma das medicações, que era a polimixina. Cobrei da médica, ela disse que iria passar. Cobrei também os exames, ela, não, eu vou passar, doutora Paula, falou, não, vou passar para sua mãe gasometria, vou passar para sua mãe exame de sangue, vou passar tomografia, raio-x. E aí, umas 11 da manhã, cobrei da enfermagem, né, se já tinha
se o laboratório já iria passar para coletar. Falaram que ainda não, que a prescrição não tinha chegado até as mãos dela. E isso, cobrei também a sonda, porque já era quase meio-dia, minha mãe sem hidratação, sem hidratação venosa, não tinha soro, não tinha Ringer, não tinha soro glicosado. E pelo fato da Covid provocar uma diabetes, a minha mãe desenvolveu, ficava com a insulina alta, estava tomando NPH. E a preocupação da gente, porque nem furar o dedinho dela, eles estavam furando para saber realmente o aumento que a minha mãe estava tendo da glicemia ou uma hipoglicemia. Pela manhã não foi verificada a pressão dela, não foi verificada a saturação, não foi verificado a temperatura. Ao meio-dia também não foi feito todos esses sinais. E quando foi pela tarde, já era umas 5 horas, depois de eu andar para tudo que é lugar. Comecei a ligar para os meus irmãos e fui na superintendência, fui na ouvidoria, fiz uma reclamação por escrito, deixei lá, não conseguia nada, falava com a enfermagem. Mais ou menos umas 10 vezes eu fui falar com a enfermagem, fui falar com fono, falei com todos. Aí resolvi ir no chefe de equipe, porque nada resolveu. Quando eu cheguei no chefe de equipe, era uma médica, e ela começou a me ouvir, e tinha um médico do lado dela. Aí eu comecei a contar a minha situação, comecei a chorar, fiquei desesperada, porque eu não conseguia ninguém que pudesse resolver o meu problema. Nesse momento, a sua mãe já estava com quanto tempo sem se alimentar? Já estava dando quase 24 horas sem tomar água. Eu perguntava para ela: mãe, a senhora está com sede? Ela balançava a cabecinha que estava com sede, estava com fome. E aí eu falei: não, eu tenho que resolver de alguma forma. Fui no chefe de equipe e aí lá, graças a Deus, pela primeira vez alguém me ouviu, mas... Conta o que você contou ao chefe de equipe que sensibilizou ele. Eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu estou tentando desde manhã, desde as 7 da manhã, eu estou falando com a enfermagem, eu estou falando com os técnicos, estou falando com a fono, falei com a médica, com todos, e até agora a minha mãe está tendo febre, e até agora não foi coletado os exames necessários, gasometria, exames de sangue, saber se ela está com uma infecção muito alta. E quando eu comecei a chorar, falei para ele: ó, eu estou passando por um estresse emocional muito grande, porque o meu irmão, ele faleceu de Covid na semana retrasada, a minha irmã está entubada, a minha mãe foi entubada há 2 dias e eu não estou conseguindo atendimento para ela aqui. Aí, quando ele me viu chorar, eu acho que ele se compadeceu, falou assim: não, pode deixar, eu vou ligar agora para a doutora, vou pedir ela para descer e conversar com você e agilizar essas coisas. E aí, realmente, passou um pouco, a médica desceu lá de novo, conversou comigo, e aí as coisas começaram a acontecer. Aí ela fez a tomografia, fez o raio-x, inclusive eu fiquei muito triste, porque o pulmão dela avançou, a infecção não era só do Covid, mas já tinha uma infecção bem significativa, de nova infecção. Ela está tendo uma nova reinfecção. Uma nova reinfecção. Por ela ter usado vários antibióticos, a infecção começa a passar a ser uma infecção com bactérias resistentes. E essas bactérias têm prejudicado aí o desenvolvimento, a melhora da sua mãe? Com certeza. Eu creio que essa febre está vindo justamente porque talvez um outro tipo de bactéria tenha povoado novamente o pulmão dela, né? Você disse que recentemente o seu irmão também faleceu de Covid, e na certidão de óbito da certidão do seu irmão diz que a causa-morte é parada cardíaca, choque não especificado, não especifica que tipo de choque, não é isso? E uma pneumonia devido ao vírus. Você acredita que o seu irmão possa ter falecido em decorrência não só do Covid, mas de uma infecção de uma bactéria, dessas bactérias de alta resistência que tem nos hospitais? Com certeza. Inclusive, a UTI que ele ficou lá na Policlínica, ele saiu daqui da UPA, ele não tinha assim, uma infecção, tinha uma infecção pelo Covid, mas quando chegou lá ele precisou
chegou com o pulmão muito... Foi isso que a médica explicou, que ele chegou com o pulmão muito danificado, muito machucado, e que tinha líquido no pulmão dele. E aí eles precisaram fazer 3 perfurações, né, para colocar o dreno. E eu creio que isso, as bactérias tomaram oportunidade, o Covid faz isso, né? Deixa o corpo mais frágil. E ele pegou essa infecção e, infelizmente, agravou. Imagina que ele teve talvez uma sepse infecciosa e veio a óbito. Então, essa situação que você se encontra agora, você também tem uma irmã que também está internada, tá? Ela foi estubada ontem, não é isso? Ontem, dia 31, ela foi estubada também. E ela também está internada em outro hospital aqui na região de Brasília. E o Hospital do Paranoá, qual a experiência que você tem no Hospital do Paranoá? Na verdade, a nossa experiência ruim não é de hoje. Meu pai ficou internado lá, meu sobrinho outro dia, acho que deve ter uns 4 meses, também precisou fazer uma cirurgia na coluna, ficou lá e a gente tem recebido assim, o mesmo tratamento. Você chega com educação para pedir alguma coisa, a pessoa já vem ali armada, trata a gente com bastante dureza. E quando a gente está doente, principalmente no momento que eu estou passando na verdade, não é só 3 pessoas, né? Os 3 ficaram entubados, mas eu estou com a minha irmã também, que está com o pulmão comprometido 30%, né? Na verdade, eu estou com atestado psiquiátrico, porque passar por tudo isso não é fácil. É muito doloroso. Eu tenho tentado ser forte, mas é difícil. Na verdade, você não sabe o que você pensa, você não sabe... Na mesma hora que você tem fé, acredita que vai acontecer, né, um milagre, você já começa a ver novamente a minha mãe com infecção, e a gente sabe que uma reintubação, provavelmente ela não sobreviva. Por isso o nosso desespero da falta de atendimento lá no Paraná. Você presenciou então o fato de não só a sua mãe, mas como essa senhora mesmo que você falou, que não teve o atendimento adequado. Você presenciou esse descaso ali por parte dos servidores que estavam atendendo a sua mãe, né? Você é enfermeira, não é isso? Eu sou técnica em enfermagem, né? Você relatou também que você foi vacinada. Sim. Você tomou a primeira vacina quando? Tomei dia 23 de janeiro. 23 de janeiro. Janeiro. E após essa vacinação, você teve uma janela aí para ter a segunda vacinação. Sim. Você disse que teve Covid também? Tive Covid pela segunda vez. Ano passado, em junho, eu tive Covid. Foram sintomas leves, mas eu tive. E novamente, agora, acho que dia 2, dia 5, eu fui diagnosticada com Covid. Pela segunda vez, aí depois foi vacinada com as 2 doses. Aí você já tinha tomado as 2 Tomado doses as 2 vacina. doses. A sua mãe, ela foi detectada com Covid quando? Quando foi que apareceu os sintomas? Os sintomas da minha mãe, na verdade, geralmente é uns 5 dias antes, né, dos primeiros sintomas, a pessoa já está com o Covid, só que não manifesta. Mas o dia que a gente levou ela para o médico foi no dia 5. Mas já, dia 5 foi uma quarta-feira. Mas já no dia 1º, acho que na sexta-feira, ela já estava com sintomas. Já estava acamada, já estava apresentando. Uhum. Você acredita que ela pode ter sido infectada após o contato com você? Não. Eu creio realmente que, na verdade, eu fui infectada pelo fato de eu ter tido contato com ela. Sim, eu sempre limpava a casa para ela e esse contato eu acabei pegando. Quer dizer que você pode ter sido infectado com ela? Sim. E mesmo assim, mesmo depois de ter tomado a vacina, você foi... Sim. E assim, no meu entender, não sei se é porque a gente estava passando uma pressão psicológica muito grande, um sofrimento emocional muito grande, sem dormir, sem comer, triste. Os sintomas foram um pouco mais fortes do que a primeira vez. Mais forte do que bem mais forte.
existe também uma cepa mais forte também agora, né? Sim. Mutação do vírus. E sem falar que da outra vez, a única medicação que eu tomei foi, fora os naturais, né? Mas foi dipirona. E dessa vez eu entrei com todos os protocolos, né? E aí foi mais tranquilo? Não é que foi mais tranquilo, eu achei que foi mais difícil. Eu tive dormência no pé, nas pernas, mais forte. A musculatura toda dolorida, cansaço, muito cansaço. E você falou também que, além de você, tem a sua irmã também que tá doente também. Na verdade, assim, aqui teve, assim, fora os 3 que foram entubados, a minha irmã também teve 30% do pulmão acometido. Eu achei até que ela poderia agravar para intubação, porque ela estava saturando também 87, 88, a saturação super baixa. E fora ela, a minha irmã caçula também pegou Covid, e ela já tinha tido Covid em novembro. Ela, a esposa e a filhinha teve Covid em novembro. E meu ex-esposo pegou Covid também. Quem mais? A minha cunhada que limpava a casa com a minha mãe pegou Covid, meu irmão pegou Covid. Todos que tiveram contato com a minha mãe tiveram Covid também. Sim. A sua mãe saía de casa? Não saía de casa. Ela só saía para a chácara. Mas ela era bem caseira. E a gente também nem evitava de ir. Só que, como ela é idosa, a gente precisava limpar a casa para ela e a gente acabava tendo esse contato. A sua mãe tem quantos anos? 79 anos. Você acha, como é que ela pode ter se infectado? Na verdade, eu penso, meu irmão, ele tinha uma tosse, ele tinha ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e ele tinha uma tosse que acompanhava ele há 6 meses. E esse seu irmão que faleceu? Que faleceu, o Daniel, que faleceu, isso. Aí eu penso que não pode, eu creio que ele passou. Só que assim, como ele contagiou, eu não sei. O que eu sei é que a tosse dele confundiu com a tosse de ansiedade. E a gente não prestou atenção nisso, né? E aí passou para minha mãe, passou para minha irmã, que está entubada. Na verdade, que foi estubada, né? Foi estubada. Ontem ela foi estubada. Sim. E a gente, voltando à sua mãe, ela se encontra ainda no Hospital do Paranoá. Do Paranoá. E não se encontra bem, né? A situação dela é bem delicada. Bem delicada. Do atendimento no Hospital do Paranoá. Com certeza evoluiu. Você acha que a situação dela é mais complicada agora do que quando ela estava entubada? Assim, porque lá na policlínica, a gente, assim, se eu pudesse agradecer aqueles médicos, foram pessoas muito maravilhosas, assim, prestativas, pessoas muito, assim, responsáveis com a vida do próximo. E o esforço que eles fizeram chegou no Paranoá e, infelizmente, não foi dada a mesma atenção. 20 dias de luta, de sofrimento da família, dos médicos, de todos, e chegou no Paranoá e eles simplesmente não se preocuparam. Quer dizer que ela não recebeu o tratamento adequado. Não houve. E aí ela regrediu. Já regrediu. Regrediu porque a febre voltou, a infecção, com certeza, por falta dos antibióticos, com certeza ela ganhou terreno. Antibiótico, alimentação. Sim, sem alimentação, com certeza. Piorou a situação dela, assim. Outra coisa que eu fiquei triste é porque ninguém viu a saturação dela. Aí a minha irmã foi lá no Paraná, levou para mim um termômetro e um oxímetro. E quando eu verifiquei a saturação da minha mãe, ela estava 87. Foi você que verificou Eu verifiquei a saturação. A saturação da sua mãe, não os profissionais. Não os profissionais. A única profissional que verificou a saturação da minha mãe foi na noite, que foi uma moça bem bacana. Eu não me lembro o nome dela, não sei se é Juliana, mas ela viu o dedinho da minha mãe, ela viu a saturação, estava bem. Minha mãe chegou com 97% de saturação lá, com 1 litro de oxigênio. E agora minha mãe está com a máscara reinalante. Ontem, quando eu estava com ela estava com 5 litros. Na máscara não, no oxigênio, no catéter. E saturando 94. Só que, depois que colocaram um aparelhinho que divide o oxigênio para 2 pessoas, sim, aí ela começou a ficar com 85. Mesmo com 5 litros, ela ficou com 87. Aí minha irmã chegou e fez reclamação, daí trocaram, aí ela subiu de novo. Mas agora está na máscara inalante, com 9 litros. Você vê que teve uma evolução muito ruim, muito ruim. Na verdade, ela regrediu, né? Regrediu bastante. Muito.
Então vocês estão muito decepcionados aí com a questão do atendimento no... Muito decepcionado assim, que eu vou falar a verdade. A gente estava aqui muito angustiado. A gente chora longe da mãe da gente porque você sabe da seriedade que é. Uma reintubação, ela provavelmente ela não vai aguentar, jamais vai aguentar uma reintubação. Ela não consegue nem falar ainda. Ela não consegue andar, né? Então, a reintubação é totalmente... É tudo que a gente não quer, né? Obrigado. Obrigada.